consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Pega suas mãos, igreja, consagra ao Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Profetize no nome de Jesus. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença, com bom perfume meus filhos irão, e ao perfumar todas as nações, todas as nações. Eu e minha casa a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Oh, eu e minha casa serviremos. Profetize sobre a sua família, profetize sobre cada um deles. A ti, Senhor, serviremos a Deus com alegria. Mas eu e minha casa serviremos a ti, Senhor. Oh, meus pais, meus filhos, todos os meus parentes vão
No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. Entretanto, muitas famílias ainda não experimentaram essa vida plena que só Cristo oferece. Isso acontece pela falta de um relacionamento pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo. Em maio de 2020, no mês da família, nós teremos uma grande campanha global de oração pela família, com o objetivo de clamar a Deus pelos nossos familiares e amigos e apresentar a eles o Evangelho da Graça de Deus. Durante 31 dias, vamos orar pela transformação da família, compartilhar nossa história ao lado de Jesus com nossos parentes e amigos, falar a eles do amor de Deus e convidá-los a experimentar a vida plena no lar que é fruto da salvação em Jesus. Por meio de uma parceria entre Missões Nacionais e o Ministério Internacional do Pastor Sami Tipiti, líderes de vários países do mundo já estão engajados nessa campanha extraordinária que começa no Brasil e se espalha para as nações. Reserve essa data no calendário de sua igreja. Maio de 2020. Jesus transforma minha família. Acompanhe agora a meditação do dia. 31 dias de oração. Jesus transforma minha família.
Nessa semana estamos falando sobre a obra do Espírito Santo em nós e na vida das pessoas que amamos e queremos vê-los aceitando a Jesus Cristo. E hoje vamos falar sobre a obra do Espírito Santo em nós. Temos que ser cheios do Espírito Santo, mas para sermos cheios do Espírito Santo, temos que nos esvaziar de nós mesmos, das coisas que evitam que sejamos a pessoa que Deus quer e que façamos o que Deus quer que façamos. Temos que confessar nosso pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 8 diz que se dissermos que não temos pecado, nos enganamos e a verdade não está em nós. Precisamos ser sinceros. Se vamos ser cheios do Espírito Santo, temos que ser sinceros com Deus e sinceros com nós mesmos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que temos que estar dispostos a admitir atitudes erradas, pensamentos errados, sentimentos errados, atitudes erradas, coisas que deveríamos fazer e não estamos fazendo, confessar essas coisas que não agradam a Deus. E o que ele diz no versículo 9 é que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda injustiça. Se você for sincero com Deus e disser, eu estou errado, Deus, quero largar essa atitude, ele te limpa. Ele vai tirar isso de sua vida, vai fazer isso sumir e a sua vida vai estar em uma posição de ser cheio do Espírito Santo. Então, antes de sermos cheios do Espírito Santo, temos que nos esvaziar de egocentrismo, do egoísmo, de pensar que podemos viver essa vida cristã dependendo de nós mesmos e temos que nos esvaziar de tudo o que não agrada a Deus. Você não pode se limpar, mas Jesus pode. O Espírito Santo vai fazer isso. Se você confessar o seu pecado e disser para ele aonde você falhou, ele vai te limpar. E quando ele te limpar, você vai dizer, aleluia, eu estou livre, eu estou livre. E você vai estar em uma posição de deixar o Espírito Santo controlar a sua vida. Você acompanhou a meditação do dia. 31 dias de oração. Jesus transforma minha família. Queridos irmãos e amigos, hoje é sexta-feira, dia 22 de maio de 2020. Como é do conhecimento de todos, a gente vem desenvolvendo alguns estudos relacionados à família. E hoje a irmã Gabriele Fonseca está responsável em desenvolver o seguinte tema: como discipular meus filhos. Nós vamos nesse momento orar ao Senhor, colocando a nossa irmã nas mãos de Deus, que ela seja uma bênção para cada um de nós, ao desenvolver esse estudo que com certeza há de falar muito ao seu coração, ao meu coração, aos nossos corações. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos entregar a nossa irmã nas mãos de Deus. E assim que nós orarmos, ela estará com a palavra. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus para agradecer tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos agora, ó Deus, colocar a irmã Gabriele Fonseca em tuas mãos, que ela seja usada por ti mais uma vez para trazer a palavra que venha enriquecer o nosso coração, a nossa vida. Livra-nos do mal, acrescenta a nossa fé, no nome do Senhor Jesus, que vive e reina hoje e sempre. Amém e amém. Boa noite a todos vocês que estão aí nas suas casas acompanhando mais uma vez essa transmissão. Nós agradecemos muito porque você tem dedicado esse tempo para estar aprendendo mais sobre a palavra do Senhor. Para nós é sempre uma alegria muito grande poder estar juntos com vocês e juntos nós estarmos engrandecendo o nome do nosso Deus. Eu gostaria de estar dando início a esse estudo nessa noite, fazendo uma oração. E eu peço a todos vocês que estão aí nas suas casas para baixarem as suas cabeças e juntos nós vamos estar orando ao Senhor para nós podermos receber a palavra dele nessa noite. Oremos. Santo Deus, amado Pai, agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos, meu Deus, de cultuar ao Senhor mais uma vez.
Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas famílias. Entregamos cada uma delas, meu Deus, nas Tuas mãos e pedimos que o cuidado do Senhor esteja sobre cada um de nós. Pedimos, meu Deus, por todos aqueles que estarão ouvindo essa reflexão nessa noite, que o Senhor esteja falando poderosamente ao coração de cada um, que o Senhor, meu Deus, me dê ousadia e que o Senhor me use como instrumento para estar transmitindo essa mensagem vinda do Senhor nessa noite. Muito obrigada por tudo. Essa é a oração que nós fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Hoje nós estaremos refletindo sobre o tema Como discipular meus filhos. E nós estaremos usando como base o texto que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 1, dos versículos do 1 ao 5. Gostaria que você estivesse acompanhando a leitura aí. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que, sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Hoje nós estaremos fazendo uma reflexão sobre como discipular nossos filhos. E nós estaremos aprendendo como fazer esse discipulamento a partir do exemplo dado por Eunice e Lóide no discipulamento de Timóteo. Cada personagem da Bíblia ele possui o seu valor e eles não são citados por um acaso. Timóteo ele é muito conhecido como discípulo do apóstolo Paulo, que se refere a ele como filho na fé. Mas Timóteo, além de possuir essa herança paulina, ele possuía um legado familiar extremamente valioso. Eunice e Lóide, respectivamente, mãe e avó de Timóteo, exerceram uma influência importantíssima na formação cristã dele, desde o seu nascimento. Além de cumprir o seu papel maternal, elas se preocupavam muito com o cuidado espiritual e com o amadurecimento espiritual de Timóteo. Quando Paulo disse que a educação de Timóteo ela foi dada desde a infância, isso evidentemente significa que era desde que ele era um bebê. Portanto, Eunice ela tomou desde muito cedo a sério a obrigação e o dever que Deus deu a ela de cuidar do seu filho, tanto fisicamente, mas também espiritualmente. Isso nos leva a fazer a seguinte pergunta nessa noite: como nós podemos estar fazendo isso também? Como nós podemos estar discipulando os nossos filhos no mundo em que nós vivemos hoje? Antes de nós falarmos sobre como isso é possível, é importante nós, como pais, ponderarmos o que nós temos valorizado nas nossas vidas. Antes de ensinar algo para os nossos filhos, é preciso nós nos perguntarmos quem nós somos e quais têm sido as nossas prioridades. O que tem sido importante para nós? A nossa vida material, ela tem se colocado acima do nosso relacionamento com Deus? As coisas nesse mundo, o mundo físico, tudo aquilo que compreende a vida física e material nesse mundo, ela é mais importante do que a forma como eu me relaciono com Deus? Você precisa fazer essa análise antes de aprender como fazer o discipulamento dos seus filhos. O que é importante para você? O que você tem como mais importante no ensino dos seus filhos? O que você tem desejado para eles? Será que você entende que estar aos pés do Senhor é o melhor para a vida deles? Será que você tem esse entendimento?
Porque uma coisa que nós precisamos saber desde já é que as nossas palavras, elas não fazem sentido, elas não têm peso na vida dos nossos filhos se nós não vivermos aquilo que nós estamos querendo ensinar. Então você precisa desde já fazer uma análise da sua vida e se perguntar quem você é. Então você precisa fazer essa análise desde já para que você possa colocar em prática o ensinamento dessa noite. Como discipular meus filhos? O primeiro passo que nós devemos dar, a primeira coisa que nós precisamos fazer para estar discipulando nossos filhos é desenvolver neles uma fé genuína. Sem dúvida, foi preciso muito tempo e um trabalho muito árduo para que Eunice e Lloyd conseguissem firmar no coração de Timóteo a convicção de que o melhor para a vida dele seria sempre escolher por Jesus. Tenho certeza que não foi um trabalho fácil. E baseado nas escrituras e na vida que Timóteo teve, de todo o reconhecimento que ele dava para a avó e para a mãe, nós percebemos que elas se empenharam arduamente em ensinar a ele as escrituras desde que ele era criança. Ter esse tempo com os nossos filhos é um trabalho muito árduo, porque requer que nós abramos mão de várias coisas, dos nossos afazeres diários, de tantas outras coisas que nós nos ocupamos no nosso dia a dia. Mas, olhando para os frutos que Lloyd e Eunice colheram no futuro, a partir da vida de Timóteo, nós vemos que é um trabalho que tem a sua recompensa. É recompensador. Elas colheram uma recompensa enorme com a vida de Timóteo quando viram o homem que ele se tornou. E é muito gratificante nós termos a consciência que nós, como pais, nós temos cumprido o nosso papel com excelência, da forma como Deus nos deu para que nós fizéssemos e que nós contribuímos para que os nossos filhos estivessem no caminho de Deus. Todo esse empenho ele levou o apóstolo Paulo a escrever assim acerca de Timóteo: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Com certeza, Lloyd transmitiu a sua fé e todo o conhecimento que ela tinha sobre Deus para Eunice, que consequentemente fez a mesma coisa com Timóteo. Transmitindo toda aquela bagagem que ela adquiriu com a mãe, ela repassou aquilo para o filho dela, porque ela viu que aquilo tinha o seu valor e era extremamente importante. E uma grande preocupação que o apóstolo Paulo tinha era com a religiosidade fingida no meio da igreja. E aí, isso leva ele a reconhecer que nessas mulheres havia uma simplicidade e uma pureza muito grande na forma como elas serviam a Deus. E ele faz esse reconhecimento da vida delas, baseado em todo o trabalho que elas tiveram e baseado nos frutos que elas estavam colhendo através da vida de Timóteo. Isso nos dá uma explicação muito grande do porquê Timóteo era tão temente a Deus, né? Toda aquela bagagem, todo aquele empenho da mãe e da avó tiveram seus efeitos positivos na vida dele. A fé sem fingimentos, ela é uma característica importantíssima para ser exercida dentro dos nossos lares. Ela precisa ser cultivada. Uma fé que não é fingida, uma fé verdadeira. Porque as crianças, elas percebem se realmente nós acreditamos naquilo que nós estamos falando. Então, nós achamos que nós estamos enganando elas, mas na verdade elas conseguem ver se nós realmente acreditamos na nossa fala, no nosso discurso. Elas conseguem perceber se o nosso discurso é verdadeiro a partir das nossas atitudes. As crianças, elas são extremamente observadoras e elas observam muito aquilo que nós fazemos, muito mais do que aquilo que nós falamos. Então, aqui nós destacamos a importância da fé como um escudo espiritual que protege a família. Nós aprendemos lá em Efésios 6, né, a importância de nós estarmos revestidos da armadura de Deus. Então, viver uma vida com uma fé fingida, uma vida
enganosa, uma vida em que nós achamos que estamos enganando as pessoas, mas na verdade nós estamos enganando a nós mesmos. É uma vida que não tem valor, não tem sentido. Não adianta nós vivermos um evangelho falso e acharmos que com isso nós estamos isentos de sofrer as consequências das nossas escolhas. A verdade é que isso para Deus não vale nada. Deus não quer isso de nós. Ele quer que nós vivamos um evangelho real, uma fé que seja verdadeira, que seja capaz de mostrar com as nossas atitudes aquilo que nós falamos, que seja capaz de mostrar através das nossas atitudes a verdade daquilo que nós falamos. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Ou seja, aqueles que não estão revestidos com a armadura de Deus poderão sair vitoriosos em meio a todas as ciladas que Satanás arma para nós? O que você pensa a respeito disso? Então, a partir da sua resposta, você vai entender a importância e a necessidade de você estar revestido por essa armadura, a importância de você viver essa fé verdadeira, de não simular algo que não existe. Então, a partir do texto lido, não adianta se enganar. Por mais que nós tentamos fugir da verdade, nós vamos precisar encará-la. E a verdade é que enquanto nós insistirmos em viver uma fé fingida, nós estaremos sim contribuindo para a perdição dos nossos filhos. Então veja a importância de você viver uma vida real com Deus, a importância de você ter um relacionamento real com o Senhor. Muito mais do que se preparar para ser mães e pais, maternais e paternais, nós precisamos nos preparar para sermos pais espirituais dos nossos filhos. Quando nós estamos esperando um bebê, nós nos preparamos para esse momento, não é assim? Nós sonhamos com isso a nossa vida toda. Principalmente nós que somos mulheres, desde muito cedo nós somos treinadas para ser mães. Geralmente o primeiro brinquedo que uma menina recebe é uma boneca. E aquilo ali já é uma simulação para o que se espera dela quando ela crescer. Então nós somos ensinadas desde muito cedo a sermos mães. E muitas vezes nós idealizamos esse momento, né, em várias etapas da nossa vida. E quando nós estamos à espera de um filho, nós ficamos naquele encantamento e nós nos preparamos para isso. E nós sempre queremos montar o quarto mais lindo que nós pudermos, não é assim? Compramos aquelas roupinhas que são as coisas mais lindas do mundo. Nós preparamos o quartinho, nós preparamos tudo o que será feito no dia do parto e também o que será feito depois que o bebê estiver nas nossas casas. Então todo esse preparo é algo que faz parte da nossa vida desde muito cedo. Só que muito mais do que nos prepararmos para a maternidade, para a paternidade, no sentido físico da palavra, nós deveríamos nos preocupar em sermos pais espirituais dos nossos filhos. Essa deveria ser a nossa preocupação número 1. Estou esperando meu bebê, o que eu posso fazer desde já, quando ele está aqui no meu ventre, para contribuir para que ele se torne um homem de Deus? Qual que deve ser a minha primeira preocupação? O que eu devo desejar e sonhar para essa criança? O que eu vou orar para Deus para que ela se torne? O que eu vou falar para ela enquanto ela ainda estiver no meu ventre? Quais as orações que eu vou fazer? E nós precisamos ter muito cuidado quando essa criança ainda está no nosso ventre, porque nós podemos sim estar contribuindo para abençoá-la ou para amaldiçoá-la a partir do nosso comportamento. Então, a sua preocupação com o seu filho, ela deve ser iniciada desde quando ele está no seu ventre. A declaração que Paulo faz a respeito da fé de Ló, de Eunice e de Timóteo, comprova para cada um de nós que a educação bíblica, quando ela é feita desde cedo,
dentro dos nossos lares, ela pode sim contribuir para influenciar as perspectivas futuras espirituais de um jovem. Esse aprendizado, ele não deveria induzir a cada um de nós que somos pais e mães a nos atentarmos e a pensarmos seriamente no que nós estamos fazendo para cumprir essa responsabilidade, tanto para com Deus como para com os nossos filhos. A maior influência que nós podemos ter sobre os nossos filhos é transmitir-lhes a nossa fé e discipulando-os na palavra de Deus. Então, segundo ponto, se você quer discipular seus filhos, ensine-os acerca da palavra de Deus. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo ele enfatiza muito a importância de Timóteo ter aprendido desde cedo sobre as sagradas escrituras. Com certeza esse aprendizado foi dado a ele através da sua mãe e da sua avó. Essas mulheres, elas cumpriram com excelência o sacerdócio familiar ao ensinar para Timóteo sobre as sagradas escrituras. E é maravilhoso nós notarmos que esse precioso ensino é algo que está em toda a escritura. É algo que permeia toda a escritura sagrada. Deuteronômio 6, versículos 6 e 9 diz assim: que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. A maior parte do tempo que os nossos filhos têm, ele não é passado na igreja. Por isso, nós como pais, nós precisamos aproveitar cada minuto que nós temos com os nossos filhos para ensinar a eles acerca da palavra do Senhor. Então não deixe para que ele aprenda sobre quem é Jesus, sobre o amor de Deus, sobre tudo que Jesus fez por ele na cruz, somente durante os cultos da igreja. Você como pai e mãe tem a tarefa, tem o dever de estar ensinando seus filhos dia e noite. Em Provérbios 22, versículo 6 diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará deles. No cotidiano familiar, é preciso espaço para nós falarmos da palavra do Senhor. Não terceirize essa responsabilidade para a igreja. Essa responsabilidade é sua como pai e mãe. Se você não fizer isso com seus filhos, Deus vai cobrar isso de você. Então exerça o seu papel como pai e mãe na vida dos seus filhos, como pais e mães espirituais. E aí a terceira forma de você discipular os seus filhos é: ofereça-lhes sempre um bom testemunho de vida e confie a Deus o resultado. Em Atos 16, versículo 1 e 2 diz assim: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Nesse texto, Lucas está narrando como Paulo conheceu Timóteo. E ele aproveita esse momento para fazer uma descrição sobre a família desse jovem. E aí nessa citação ele diz que Eunice e Lóide, elas eram de origem judia, no entanto elas eram cristãs. O testemunho de conversão dessas mulheres era algo bastante conhecido dentro das igrejas. Timóteo ele também deve ter visto o tratamento que Eunice dava para sua mãe e consequentemente ele também foi estimulado a honrar a mãe a partir do testemunho que ela dava no tratamento com a sua própria mãe, Lóide. A incoerência entre o que nós falamos e aquilo que nós fazemos pode ser um grande obstáculo para que os nossos filhos conheçam o Evangelho. Fazendo uma ressalva bastante necessária, nós não podemos afirmar que todos os filhos que se afastam do caminho do Senhor
fazem pela falta de exemplo cristão dos seus pais dentro dos seus lares. Se nós fizéssemos isso, nós estaríamos sendo bastante levianos. Também nós não podemos imputar um peso de culpa aos pais que são tementes e consagrados a Deus e que instruem e discipulam seus filhos na palavra e os veem optar por uma vida longe dos caminhos de Deus. Cada indivíduo ele é responsável pelas suas escolhas e pelas suas atitudes. E ele é responsável pela sua decisão por Cristo. No entanto, Paulo ele registra a necessidade e a importância de nós testemunharmos sobre Jesus dentro do nosso seio familiar. Por que ele faz isso? Porque apesar de eu como mãe não ser responsável pelas escolhas e pelas atitudes do meu filho, eu sou sim responsável por instruí-lo nos caminhos do Senhor. E se eu me manter fiel a Deus e fazer o meu papel, cumprindo o meu papel como mãe maternal, também mãe espiritual na vida dele desde o nascimento dele, amanhã ou depois ele viesse desviar, eu posso olhar para Deus e dizer: Senhor, eu fiz o que o Senhor me ordenou fazer. Eu cumpri o meu dever. Então, eu não vou me sentir culpada por algo que eu deixei de fazer. Essa que é a grande verdade. Eu contribuí, eu incentivei que meu filho vivesse nos caminhos de Deus, mas ele escolheu não segui-lo. Mas eu cumpri o meu papel. E querendo ou não, irmãos, a verdade é que o pai e a mãe que é fiel a Deus e que vive uma vida de fidelidade, seja na igreja, seja dentro dos seus lares, testemunhando para os seus filhos do que significa de verdade ser um seguidor de Jesus, a palavra deles vai ter muito peso na vida desse filho rebelde. Porque ele não vai ter do que nos acusar, porque nós cumprimos o nosso papel como mães e pais espirituais diante do Senhor. Então é algo que nós não, é uma culpa que nós não iremos carregar, porque nós teremos a nossa consciência tranquila de que o nosso trabalho foi feito. E aí 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8 diz o seguinte: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. O testemunho de vida, ele é imprescindível para a criação dos nossos filhos. Você pode ensinar a eles a ter fé, a ensinar a eles as sagradas escrituras, mas se você não testemunhar para eles a respeito disso, de nada vai valer o seu ensino. O ensino da fé e o ensino das escrituras precisa andar junto com o nosso testemunho, porque aí sim a nossa palavra terá peso. Discipular é ensinar a verdade da Bíblia aplicada à nossa própria vida. Discipular é transmitir verdade e também vida. Agora, os resultados desse discipulamento, ele não pertence a você, ele pertence a Deus. Então confie e faça aquilo que Deus te deu para fazer. Concluindo nossa reflexão nessa noite, Eunice e Lloyd, elas tiveram a vida marcada pelo sucesso do seu sucessor, Timóteo. Certamente elas se orgulhavam de ter um homem de Deus na família delas. Elas se orgulhavam de ter contribuído para o crescimento cristão de Timóteo, que veio a levar a ele a se tornar o homem que ele se tornou. Isso serve de ilustração para mostrar que o maior sucesso que nós podemos ter em família é ver os nossos filhos continuamente na presença de Deus. Eu me lembro que quando eu esperava o Davi, minha gravidez foi bastante conturbada, como alguns irmãos sabem. Para mim foi um momento muito difícil, porque eu passei por vários problemas e eu tive depressão na gravidez do Davi, e eu me preocupava muito em orar por ele, porque eu não queria passar todo aquele sentimento que eu estava sentindo para ele. E eu orava muito pedindo a Deus: Senhor, que o meu filho ele nasça com saúde, mas acima de tudo que o meu filho seja um servo do Senhor. E ali eu tinha cuidado com tudo o que eu fazia na gravidez dele, desde uma palavra que eu poderia dizer até um pensamento negativo.
e tinha cuidado também com as coisas que eu escutava, né? Eu tentava de todas as formas, a todo momento, manter um espírito de consagração a Deus pela vida do Davi. Eu consagrava o Davi a todo momento ao Senhor, enquanto ele ainda estava no meu ventre. E a minha oração era sempre essa: Senhor, que o Davi nasça. Eu peço que ele tenha saúde, eu peço que ele seja um menino inteligente, que ele seja um menino bom, de bom coração, um menino carinhoso, mas acima de tudo, que o Davi ele seja sensível à voz do Senhor. Que o Davi ele seja um servo do Senhor. Essa era a minha oração pelo Davi. E eu me lembro uma vez que eu e Lucas conversando, o Davi já tinha nascido, né? O Davi já devia estar com uns 2 anos. Nós conversávamos a respeito daquilo que a gente sonhava para a vida do Davi, né? O que o Lucas me perguntou: Davi Gabriel, o que você sonha para o Davi de profissão, né? O que você acha que o Davi, que você vai incentivar o Davi a ser? Eu falei assim: Lucas, eu falei assim de coração, a única coisa que eu desejo, que eu oro, que eu sonho para a vida do Davi é que ele seja um servo de Deus, que ele seja um homem temente a Deus. Porque eu tenho certeza que se o Davi for um homem temente a Deus, Deus vai determinar os passos dele. E ainda que ele venha a possuir uma profissão que talvez não seja muito valorizada aos olhos do mundo, mas se for a profissão que Deus deu para ele, então eu vou estar contente com isso, porque eu vou saber que meu filho está cumprindo o propósito de Deus para a vida dele. Então essa sempre foi a minha preocupação com Davi. Não estou dizendo aqui que eu sou melhor do que algumas pessoas. Eu estou dizendo a minha experiência, a partir daquilo que eu aprendi na minha caminhada com Jesus. Eu aprendi que Jesus é sempre a melhor escolha. Eu aprendi que nada nessa vida tem sentido, nenhuma conquista que eu tenha tem valor se Jesus não for o Senhor da minha vida. Eu posso não ter dinheiro, eu posso não ter saúde, eu posso não ter nada, materialmente falando, mas se eu tiver Cristo, eu tenho tudo. E foi isso que eu aprendi, e é isso que eu tento transmitir para o meu filho. Engraçado que Deus, ele escuta a nossa oração. Mães, pais, Deus escuta a nossa oração. Davi, ele é um menino maravilhoso, ele é um menino diferente. Eu sempre senti isso. Davi está com 3 anos. Mas o Davi tem uma sensibilidade em relação às coisas de Deus que é algo que me emociona. Às vezes o Davi fala alguma coisa para mim, ele nem fala direito ainda, ele não articula bem as palavras ainda, ele ainda fala bem embolado. Mas tem momentos que o Davi fala coisas que eu sei que não é dele. Ele me olha nos olhos e ele me consola em alguns momentos. Ele diz coisas para mim que me deixam surpreendidas, que é momento assim de eu olhar para o céu: Senhor, eu sei que essa palavra não veio dele, essa palavra veio do Senhor. Essa semana mesmo eu tive uma experiência com ele, eu ia até trazer para mostrar aos irmãos uma coisa que me fez chorar. Mais ou menos alguns meses atrás, Davi, ele gosta muito de letra. Ele se interessa muito por leitura, essas coisas. Ele tem 3 anos, mas sempre se interessou pelo alfabeto, essas coisas. E ele gosta de escrever. E ele escreve o alfabeto todinho. Aquilo ali é um motivo de bastante orgulho para ele. Já aprendeu a escrever o nome dele. O Davi não vai na escola ainda, ele só fica em casa com a gente por hora. E há um tempo atrás eu falei: Davi, você já aprendeu a escrever o seu nome, agora a mamãe vai te ensinar a escrever o nome mais bonito que existe. E aí eu escrevi Jesus para ele numa folha, e ali passou batido, né? Eu falei assim: Davi, Jesus é o nome mais bonito que existe. O nome de Jesus escreve assim. E ele prestou atenção e tal, e aquilo passou. E essa semana, ele sentado do meu lado, ele pegou uma agendinha velha que a gente tinha lá, com uma caneta, sentou do meu lado e começou a desenhar. Já desenhou quase que na agenda toda. E aí, de repente, ele chamou minha atenção. Eu falei assim: mamãe, aqui, vou escrever para você o nome mais bonito, assim, do jeitinho dele que ele falou. E ele escreveu Jesus,
do jeito dele. Irmãos, aquilo me fez desabar em lágrimas. Eu chorei muito. E eu agradeci muito a Deus. Senhor, o Senhor me deu tudo o que eu pedi. Davi, além de ser um menino muito carinhoso, inteligente demais, ele é sensível à voz do Senhor. E isso para mim, como mãe, é um privilégio muito grande. Porque era isso que eu sonhava para ele. Então, mães e pais, priorizem isso na vida dos seus filhos. Para que amanhã ou depois, se eles vierem a se desviar dos caminhos do Senhor, você não carregue essa culpa. Então, se você quer o melhor para o seu filho, saiba que não existe melhor lugar para ele do que estar aos pés de Jesus. Então, pai e mãe, antes de você ensinar os seus filhos como ficarem aos pés de Jesus, que você esteja aos pés dele. Porque o seu testemunho é o que vai discipular os seus filhos muito mais do que as suas palavras. A minha família pertence a Jesus. Declare isso nessa noite. Que a minha família, que a sua família seja usada pelo próprio Deus como instrumento para glorificar o nome de Deus. Porque só Ele é que dá sentido às nossas vidas. E se a sua família ainda tem passado por problemas, você sofre com entes que ainda não se renderam aos pés de Cristo, saiba que somente Ele, somente Cristo tem o poder de transformá-lo. Creia nisso, creia nisso, creia no poder de Jesus. O nome de Jesus, ele tem poder, creia nisso. E testemunhe para os seus filhos, para os seus cônjuges, viva o evangelho de verdade, não viva uma fé fingida, que a sua fé seja uma fé verdadeira, que você esteja firmado aos pés do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, amado Pai, muito obrigada, Pai, por tudo que foi feito e falado aqui nessa noite. Que toda essa palavra, meu Deus, ache lugar no coração das pessoas que estão nos escutando nessa noite. Que o Senhor, meu Deus, reine nas nossas casas. Essa é a oração que nós fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Neste momento, vamos cantar um hino em espírito de oração. Vamos fazer uma oração por nossas famílias. Cante conosco. Sobrevivido
Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Deus, obrigado por mais uma vez o Senhor está falando conosco nessa noite. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e agradecidos estamos também porque o Senhor há de fazer em todas as nossas vidas, ó Deus. Obrigado pelas nossas famílias, ó Deus. Obrigado pela nossa igreja, a 10ª Igreja Batista. Esteja com cada membro, com cada família representada aqui. Que o Senhor, Pai, esteja protegendo, guiando, direcionando todos nós. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ajudar a sua igreja a alcançar mais seguidores no canal do YouTube é muito simples. Vamos lá? Acesse o site youtube.com. Digite o nome da igreja. Clique no botão Inscreva-se e pronto! Ative também o sino de notificação para você sempre saber quando um novo vídeo for postado ou quando o culto estiver online. Compartilhe este vídeo com seus amigos e vamos juntos mobilizar novos inscritos.